metropolitana. 9h34, vamos falar um pouquinho da construção das cidades temporárias, das casas emergenciais. O governo firmou um convênio importante, o governo do estado. A gente está em linha com o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Governador, um bom dia, obrigado pela atenção aqui à Band. Bom dia, Osíris. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. O senhor vem à frente desse processo todo. Quanto tempo tem estimado para a construção dessas cidades temporárias, governador? Primeiro só esclarecendo que o nome que ficou, né? Sabe como é que são essas coisas? Às vezes o nome oficial não é o que as pessoas acabam chamando, né, o projeto, mas oficialmente a gente chama de Centros Humanitários de Acolhimento, porque é um pouco mais, digamos, esclarecedor do que se trata o projeto. Claro, né? mais elaborado. Mas ficou o nome aí de cidade temporária, porque na verdade nós vamos reunir aí em torno de 800 a 1.000 pessoas por centro humanitário. Tem centros que são um pouco menores, tem centros que são um pouco maiores. E a ideia é exatamente oferecer uma dignidade, uma condição humanitária mais qualificada para essas pessoas que, infelizmente, provavelmente perderam suas casas, tiveram suas casas destruídas e não tem para onde ir, né? Porque certamente se tivessem em um outro lugar, iriam e não devem ficar em locais inapropriados, como é o caso de ginásio de esporte, salas de aula e tal. Tem um tempo para então, por isso que a gente está... exatamente. Agora nós estamos com em torno de 16 mil pessoas abrigadas ainda no Rio Grande do Sul, né? E isso significa que nós já tivemos 89 mil, então está diminuindo. Mas tu vê, faz aí 40 dias do início do evento, né? E ainda temos 16 mil pessoas. É muita gente mesmo assim. Muita gente. Em torno de metade disso é entre Canoas e Porto Alegre, né? Então são nessas duas cidades que nós vamos construir centros humanitários de acolhimento, que está sendo financiado pelo SESC, pela FEComércio. A gente agradece muito essa parceria, né? Tem a gestão da OIM, que é um órgão da ONU para imigrantes, que tem um know-how, uma capacidade de gestão desses centros de abrigos em geral, né? Me parece que é se não há uma das entidades do mundo aí com maior capacidade de gestão de centros assim. E também um outro órgão da ONU, que é a Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que está doando 208 casas temporárias, né, que uma delas já está montada lá em Canoas, né, e a ideia é na sexta-feira iniciar a montagem das demais agora. Né? Então, quer dizer, nós vamos ter, essa semana, tivemos a finalização da contratação das empresas, melhor dizendo, que vão fornecer a infraestrutura para esses centros, pela FEComércio. Ontem, já tivemos ontem mesmo uma primeira reunião com uma das empresas. Agora, às 9h30, exatamente agora, nesse momento, a empresa, técnicos da empresa, mais os técnicos do governo, da FEComércio e da OIM estão em Canoas, lá no local onde vai ser instalado aquele que será o primeiro centro humanitário de acolhimento, que é o que a gente está chamando de centro da Refap, né? Porque é próximo à Refap, ali na Guilherme Michel. E esses centros vão ter aí, então, uma complexidade de serviços, né? Porque vão ter espaço para as crianças, espaço para as mães amamentarem seus filhos, lactários, fraldários, banheiros, chuveiros, também um cuidado especial aos animais, né, que acabam vindo junto com as famílias, serviços de saúde, assistência social, segurança pública fornecida pela Brigada Militar. Enfim, serão uma série de ações aí que o Estado, junto com os municípios, fará. E, bom, é um projeto que, se nós fôssemos montar ele, né, em tempos normais, demoraria aí um ano. Né? Eu não tenho dúvida disso, porque a gente faz grandes eventos no estado, né? Um deles é o South Summit, que é mais ou menos uma infraestrutura gigantesca, né? Que acolhe 20 mil pessoas durante 3 dias. Imagine você fazer uma estrutura gigantesca para abrigar em torno de 800 pessoas por meses, né? Até o dia que o governo federal entregar a última casa para o último necessitado dessa política habitacional. Então é realmente um serviço complexo. Bom dia, é Sérgio Stock aqui. Olá, Sérgio, bom dia. Eu ia lhe perguntar sobre o ritmo dessas obras, o senhor já deu uma sinalização aí, mas podemos aprofundar um pouco mais sobre o ritmo e também sobre as prioridades que serão estabelecidas para abrigar as pessoas. Por onde começa? Tem um sistema de cadastramento? Como é que está sendo trabalhado isso? Certo. Sobre o ritmo, a partir de agora, a coisa anda mais rápido, né, do que nunca, porque tivemos que esperar alguns dias
e com muita celeridade, quero registrar, né, mas levaram alguns dias, que é a contratação das empresas que vão fornecer a infraestrutura, os banheiros, os chuveiros, os dormitórios, etc, etc. Então, a FEComércio terminou ontem essa contratação. Bom, agora temos as empresas, vamos fazer elas entregarem o serviço nos contratos que foram assinados. 2, nós temos a gestora dos locais, que será a OIM da ONU, né? A FEComércio também está financiando essa parte, né? E quero ver se até essa semana a gente termina de finalizar aí a contratação formal com a OIM, mas a OIM já está trabalhando conosco, né, informalmente, por ser um braço da ONU. As casas da Acnur já estão aqui em Canoas, então estão alojadas ali na Bagergues, né, que é um órgão do Estado, do Banrisul, que está nos cedendo espaço para colocar as casas ali. O Exército Brasileiro monta as casas. A cada 4 horas, 6 homens montam uma casa. Ou seja, quanto mais homens do Exército tivermos, vamos começar a montar todas as casas a partir de sexta, provavelmente. Banheiros já chegaram doados aí pela União BR, que é uma entidade de assistência social do Brasil aí que está com muitas parcerias com o Rio Grande do Sul. Amanhã assino o termo de doação de máquinas de lavar roupa, fornecidos por uma empresa privada, de internet, também fornecidos por uma empresa privada, e de brinquedos, né, brinquedos com cunho pedagógico, para as crianças da primeira infância que lá estarão, também por empresa privada. Ou seja, o projeto está andando muito rápido, né? Muito rápido. Sim. Como eu digo, num tempo normal demoraria aí, né, meses, talvez um ano, e nós estamos fazendo em pouco mais de 30 dias, aí, desde que tomamos a decisão de realizar, graças também à parceria que fizemos aí com a FEComércio, com o SESC e com outras entidades. Deixa eu lhe perguntar, só para não perder o fio da meada nesse aspecto. A liberação de recursos, a FEComércio está aportando quanto nesse projeto e como é que se dá essa liberação de recursos? Para depois o senhor me responder sobre o cadastramento das famílias. É um recurso da entidade, né? Não é recurso do Estado, é um recurso que a entidade faz lá o seu chamado pregão interno, né, menor preço, como se fosse uma licitação, né, mais ou menos assim, e ela vai colocar aí um significativo volume de recursos. Eu não sei te dizer exatamente na vírgula, porque tem coisas que o FEComércio tem lá a sua governança, né, é uma entidade sindical, então tem as suas regras privadas, e o SESC é um sistema híbrido, né, por ser um serviço social autônomo, mas nós estimamos aí, nas primeiras cotações que fizemos, que todos os 5 centros montados por 6 meses custariam em torno de 40 milhões de reais. É mais ou menos esse o valor que custaria todos os centros montados por 6 meses, a cada 6 meses. Então nós com isso conseguiríamos, com 3 centros em Porto Alegre, 2 em Canoas, abrigar em torno de 3.500 pessoas por esse período. Sim. Que a gente estima que vai ser mais ou menos isso. A gente não pode, ninguém sabe, né, o certo, quantas pessoas vão precisar daqui a 2 semanas do serviço, mas certamente vão ser aí um número significativo, porque também temos a aprendizagem lá do Vale do Taquari, né, então a gente já sabe que vai ter um contingente de pessoas significativo que fica, né, necessitando dessa assistência, digamos assim, do Estado, que é abrigá-los em local mais adequado. No Vale do Taquari, até hoje, desde setembro, há pessoas, infelizmente, em abrigos. Em virtude da ausência de entrega de casas do Minha Casa Minha Vida, Calamidade, até hoje, infelizmente, as pessoas não conseguiram sair dos abrigos. Né? Um grupo de pessoas que são em torno de 400 pessoas até hoje. Né? Então, eu acho que não se corre esse risco aqui em Porto Alegre e região metropolitana? Não, nós estamos trabalhando para que não aconteça, né? Porque, na verdade, a gente entende que vai ter um grupo de pessoas nos abrigos. Perceba o seguinte, as pessoas, quando conseguem acessar suas casas, a casa não está destruída, a casa está suja, limpa a casa, etc., conseguem voltar para casa. Isso é uma situação. Outras pessoas não conseguem voltar para suas casas e estão em casas de terceiras pessoas, que são os chamados desalojados. Esses estão na casa de parentes ou amigos. Nós estamos com uma política que é a estadia solidária, que a gente paga R$400 por família para o município bota mais um recurso e aí pode passar para a família que está sendo recebida na casa de outra família para ajudar no custeio da casa. E temos também o aluguel social, que também a gente paga R$400 por família, o município bota mais um recurso, e aí é um voucher, como se fosse um voucher para a pessoa, para a família, alugar o imóvel que bem entender até o momento em que está resolvida a situação da moradia definitiva. Sim. Mesmo com tudo isso,
restam ainda um grupo de pessoas que não conseguem sair do abrigo, né? E o abrigo está exaurido, porque voluntários, né, já com toda a solidariedade que tivemos, mas é claro, as pessoas têm que começar a voltar para suas vidas normais, o abrigo não tem número de chuveiro sanitário, não tem divisória, não tem privacidade, enfim, tem uma série de problemas. Então, e também tem o fato de que muitos abrigos são, na verdade, originalmente têm outras funções, né? Então, tem universidades querendo voltar a funcionar, escolas, clubes e assim por diante. Então, por isso mesmo, o governador Eduardo Leite determinou, né, que nós tínhamos que ter uma política para apoiar as pessoas que vão ficar nessa situação. Então, dentro dessa determinação do governador, a gente criou então o programa Centros Humanitários de Acolhimento, né, que, como falei, está em ritmo avançado de formatação, e nós vamos ter, a partir dessa contratação que a FEComércio fez, condições de agilizar ainda mais agora para os próximos dias já. Nos próximos dias eu quero já ter imagens aí de estruturas montadas, né, em montagem, né, para a gente poder já mostrar para a sociedade do que se trata o projeto. E desde o final de semana, aqui em Porto Alegre, no Centro Vida, lá na Baltazar de Oliveira Garcia, que será o local de um dos centros, a Prefeitura está trabalhando para fazer todo o sistema de drenagem ali, que são toda uma série de obras prévias à instalação das estruturas. A instalação é a última coisa, né? Sim. Antes disso tem que ter esgotamento, tem que ter drenagem, tem que ter energia, tem que ter água, tem que ter isso e aquilo. E lá em Canoas, a RGE já resolveu a energia. Eu falei ontem com o diretor da CE Equatorial para agilizar a solução da energia aqui no Centro Vida. E depois vamos adiante nos demais locais que, paralelamente, vão ter o início das suas construções. E, por fim, a tua pergunta, Sérgio, que é sobre a triagem, né? Quem é que vai para esse centro? A fila, exato, né? Como é que vai ser? Isso. Nós assinamos 2 termos de cooperação, um com a Prefeitura de Canoas, outro com a Prefeitura de Porto Alegre. Então, os municípios que vão ter essa tarefa, né? Eles vão definir os critérios, que naturalmente vão priorizar a baixa renda, né? E também a situação de estar desabrigado, né? E necessitando, portanto, de um local mais adequado para poder passar esse período. Aí outra pergunta que me faz, mas quanto tempo vai durar isso? Bom, eu primeiro gostaria de nem precisar, né? Acho que ninguém gostaria de ter que fazer isso, nenhuma pessoa que está passando por isso gostaria de estar passando. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, claro, as pessoas que estão passando por isso certamente gostariam muito de terminar o quanto antes essa situação e ter a sua casa fornecida pelo governo federal, né, que anunciou 14 mil casas. Então, quanto antes o governo federal conseguir fornecer essas casas, mais cedo será finalizado, né, esse projeto, que é um projeto provisório, de fato, não é um projeto definitivo e nem teria condições de ser nessas condições. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, vice-governador aqui, Guilherme Macalossi, é um prazer falar com o senhor novamente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre um outro assunto, mas um assunto que aflige todos os gaúchos, que é a reabertura do aeroporto Salgado Filho. Eu gostaria de ouvir a sua posição a respeito, ou a posição do governo, enfim, a oportunidade de nós conversarmos sobre esse assunto, porque a previsão de reabertura parcial do Salgado Filho é 15 de dezembro, a partir do dia 15 de dezembro, o que obviamente impõe ao Estado um prejuízo incalculável e todos os setores econômicos estão sendo afetados. Ontem um grupo de parlamentares foi fazer uma vistoria, eu acho que dá para usar a palavra, ainda que eles não sejam técnicos, né? Não acho que os parlamentares tenham condições de analisar se a pista tem condições de receber voo ou não. Mas foram lá ver como é que está o aeroporto e pressionar a Fraport. E daí se tem a expectativa do governo federal fazer um anúncio, e alguns até estão defendendo, né, que a Fraport seja pressionada para denunciar o contrato, largue o contrato, daí se possa reestatizar o aeroporto e daí se fazer o aporte de recursos. O que o governo do estado entende como adequado para o aeroporto Salgado Filho? Bom, esse de fato é um dos maiores problemas, né, que nós temos. Não vou dizer que é o maior, porque são vários, né? Os grandes problemas econômicos que nós estamos vivendo e vamos viver ainda por algum tempo. E certamente o aeroporto ele é um dos principais, né? Porque ali passavam milhares de pessoas diariamente, fazendo negócios, visitando, fazendo turismo, aquecendo a economia, né? Transporte de carga, transporte de passageiros, de aviões de carreira, privados, etc.
Então, realmente é inestimável aí o incalculável prejuízo econômico do Estado, portanto, tem que ter rápida solução. Bom, duas coisas, eu vou dividir a resposta aqui em duas partes. A primeira é a questão operacional, de fato, que é entender qual foi o dano na pista, né? Me parece que esse é o grande problema, né? Os demais têm outros problemas, de questão de substituição de equipamentos, materiais em geral, porque o terminal de passageiros foi atingido, mas isso é algo mais rápido, né? A pista que aí, a depender do nível do dano à pista, né? Porque como a água, uma pista de aeroporto, ao contrário de uma rodovia, né? Onde passam caminhões e veículos, tu tens embaixo do asfalto, que a gente vê a olho nu na pista, tem uma série de camadas ali para absorver os impactos de aviões de dezenas de toneladas que pousam lá a uma velocidade significativa e que tem um impacto muito grande, né, na pista. Portanto, não pode ser uma pista com falta de sustentação para receber esses voos, até por segurança dos passageiros. Então, naturalmente, a questão dos voos voltarem depende da pista, né? E essa pista não se sabe o dano ainda, né? A partir do momento que terminar o processo de sondagem lá que está sendo realizado pela Fraport, que deve terminar em meados do mês que vem, aí então nós vamos ter condições de ter uma análise técnica mais acurada para dizer, olha, precisamos fazer toda a pista, ou precisamos fazer um pedaço da pista, ou só a primeira camada, a primeira e a segunda, e assim por diante. Aí sim se calculará o tempo que se levará para fazer essa obra. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda, por fim, é o seguinte, a questão contratual, né? Porque não é uma opinião pessoal isso, no mundo polarizado de hoje, da política, geralmente quando você fala alguma coisa, você já tenta te rotular em um dos lados, né, da polarização. Sim. Se é liberal, ou é estatizante ou é liberalizante. Não, na verdade o que nós temos aqui é um contrato, né? Que aliás as concessões de aeroportos iniciaram no governo do PT, governo federal do PT. Né? Não foi, esta concessão especificamente não foi finalizada no governo do PT, mas foi iniciada com certeza, todos os estudos prévios. Uma concessão dessa não se faz de uma hora para outra, tem anos de tramitação, estudos prévios, etc, modelagem até chegar na assinatura do contrato. E o contrato assinado, ele, assim como qualquer outra concessão, ela diz o seguinte, que em calamidades como essa, em eventos como esse, né, necessidade de reequilíbrio do contrato. Então, o que a Fraport, ao meu ver, está dizendo o seguinte, olha, nós vamos fazer as obras aqui e tal, só que vai custar X, né, que não se sabe quanto que custará, porque aí não se sabe o nível do problema. Esse X é que deve, na visão da Fraport, e segundo consta, registrado no contrato, previsto no contrato, ser adimplido, ser colocado pelo governo federal, né? Porque o patrimônio é do governo federal, o aeroporto não é da Fraport, o aeroporto é concedido para a Fraport, que tem um contrato por um tempo X de utilização da concessão. Então, mas o patrimônio é da União Federal, né? E portanto, a União Federal, ela tem sim deveres no sentido de fazer aportes, caso seja necessário uma série de mobilizações, como de fato será, para fins de rápida solução. Do contrário, nós não teremos rápida solução, porque não se iniciará qualquer obra sem a solução dessa questão, né, que é uma questão prevista, como falei, no contrato da concessão, e que, ao fim e ao cabo, o patrimônio retorna à União. Agora, um comentário muito breve sobre essa questão, né, a meu ver, estapafúrdia de sugerir a reestatização do aeroporto. Primeiro que o aeroporto é público, né? Ele é um aeroporto de propriedade do governo federal, concedido para Fraport, né? Assim como a BR-290, quem vai ao litoral, ela é concedida à CCR, mas é uma rodovia federal, não há dúvida. Acho que ninguém tem dúvida que a rodovia é do governo federal, assim como as rodovias que a EGR administra, Caminhos da Serra administra, são estaduais. O patrimônio continua sendo do poder público, né? A gestão reestatizar significa repassar para a Fraport o que foi pago pela outorga, né, da concessão. Repassar para a Infraero, né? Repassar para a Infraero, mas o governo federal teria que, ou a Infraero teria que devolver para a Fraport. E, além de tudo, todo o período do contrato, que é mais longo ainda, o período de concessão, né? Teria que devolver a outorga, porque não é simplesmente me devolve aqui sem nenhum centavo. Então, tem que indenizar. Mais barato para o governo nesse momento seria repassar o valor que a Fraport diz, que é perto de 300 milhões, né? Que é a parcela do governo federal, para as obras de recuperação.
Não, e essas 300 milhões, salvo engano, Sérgio, me parece que é da pandemia ainda, né? Que foi reconhecido a necessidade de reequilíbrio e que não foi pago ainda oriundo da pandemia. Mas eu nem chego a tanto, né? Porque isso seria absolutamente incoerente com o momento que nós estamos vivendo, fora da razoabilidade. Estapafúrdio, exatamente esse é o termo. Não, isso é uma tese de um grupo de militares que comandam a Infraero também, que querem a retomada do aeroporto, mas isso ficou no passado, né? Com devido respeito, sim, a Infraero, quando administrava aqui o aeroporto, nós nos lembramos, né? Vocês se lembram. Foi tentativa de fazer uma obra de ampliação, foi feito um esqueleto lá, né, que durou anos para fazer a obra, não foi concluído e no momento que foram verificar, tiveram que ainda tirar de lá, né, destruir aquilo que foi construído pela Infraero em virtude da impossibilidade de utilização no projeto de ampliação que foi feito, ao fim e ao cabo, pela concessionária. Então, realmente, não se aplica, né? Nesse caso, nem devemos, né, eventualmente cogitar uma hipótese dessa e, claro, né, naturalmente respeito quem eventualmente queira trazer isso ao tema, mas cá para nós é uma proposta estapafúrdia que a gente não trabalha com essa hipótese, a gente trabalha com a hipótese de resolver o assunto rapidamente para fins de cessar essa ausência do aeroporto que gera prejuízos gigantescos, além de transtornos em geral para as pessoas e para todas as pessoas, não só para aquelas que usam o aeroporto, mas também aquelas que não usam, podem ter certeza, se beneficiam com o aeroporto funcionando aqui em Porto Alegre. Então nós precisamos rápida solução e a rápida solução, na nossa opinião, é o reequilíbrio do contrato, cumprimento do contrato e aí é muita pressão realmente na Fraport para a Fraport fazer as obras rapidamente, porque também é verdade, é a concessionária que tem que apresentar resultados rapidamente aí para a gente ter a volta dos voos aqui no Salgado Filho. Vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, obrigado pela atenção aqui à Rádio Bandeirantes, um bom trabalho e conte com os nossos microfones e até um próximo contato, governador. Eu que agradeço, hein? Um abraço, bom dia a todos. Um abraço. 9h56, essa história de Infraero retomar aeroporto é mais ou menos como a gente criar um estatal de novo para comandar a telefonia celular, né? É mais ou menos isso. Mesma coisa, mesmo princípio. Estapafúrdio, porque eu vou dizer, o privado tem problemas? Teve problemas. Lá a concessão de Viracopos foi por água abaixo. Mas aí você abre outra e outra empresa assume aquilo. Claro. Né? A Infraero tem que entrar... A Fraport é a maior concessionária do mundo. A Infraero entra num momento emergencial. Deu um problema, entrou a emergencial, sai e aí retoma. Mas eu já ouvi de autoridade que a Infraero está muito capitalizada, se precisar. A questão não é o capitalizado. Tem gente a questão que sonha, é a operação, né? Tem gente que sonha em retroceder, esse é o problema, né? Voltar atrás. 9h57, 17 graus e 8 décimos até